recebendo os laudos, os relatórios, recebendo os laudos, cobrando o tempo todo para que sejam concluídos. Eu acho que ninguém tem que temer nada. O que tem que ser dito vai ser dito. Se alguém disser que é isso, vai ser dito. Se eu precisar dizer daqui a 10, 15 dias, a Fernanda se suicidou, eu vou dizer com a maior calma que eu estou, tranquilidade e paz de espírito. Se eu, dentro daquilo que eu tiver a convicção disso, com as informações que eu tiver, com os laudos que eu tiver, com as perguntas que eu vou elaborar e fazer ainda para cada perito, daquilo que eu não me convencer, eu falei para o pai da Fernanda essa semana, aliás, que eu recebo sempre com muita satisfação os familiares, o advogado da família, sempre. E lamentavelmente nosso colega ontem inventou uma conjuntivite e não foi encarar o pai da Fernanda, olhar nos olhos dela. Porque quantas versões ele já... Quem é o colega, o promotor aliado? Promotor aliado. Ele estava com conjuntivite e não pôde ir para o encontro com a família da Fernanda. O senhor entende que ele não teve coragem de ir lá? Olha, eu entendo que ele deve estar, eu acho que deve estar constrangido de tantas versões apresentadas. A menina virou um absurdo. Se você avaliar bem, na hora que ele entrou nesse caso, surgiu a hipótese de queima de arquivo, baseado em um material, em uma informação que ela tinha recolhido, segundo as observações dele, de um órgão governamental que ia prejudicar seriamente o futuro, a carreira política a carreira de um político famoso. Então essa menina tinha que ser queimada, tinha que ser morta. Logo em seguida, a coisa não pegou bem e ele acha, não, foi tráfico internacional de mulheres. Vai ser também uma forma de... Porque ela gastou dinheiro de alguém e esse dinheiro está... Então a pessoa veio, de certa forma, cobrar isso. Daqui a pouco, agora nós estamos... Já teve várias fases, agora nós estamos na fase dos bacanais. Participou e o fato tem a ver com os bacanais. Depois teve a história do vídeo, a menina gravou algo que é extremamente delicado e que vai prejudicar muito a imagem. Então, todas essas versões, ou seja, não creio. Daquilo que eu apurei, a Fernanda não tem esse perfil de ser maquiavélica, de estar pensando dessa forma, de querer tirar dinheiro, de querer... Jamais. As informações que nós temos nos autos, chegou para nós, é totalmente diversa disso. O perfil da Fernanda é de uma menina ingênua, gente boa, alegre, nada desse lado aí misterioso, escabroso que está sendo colocado. E é lamentável, voltando ao assunto que eu falei para o pai dela, é uma pena. Primeiro, o senhor aceita essas colocações porque, ou seja, é muito bom ouvir aquilo que a gente quer ouvir. Então o pai dela encontrou nos promotores aquilo. Minha filha foi morta por 2 pessoas e um mandante. Então está sempre reprisando e é muito bom, você se conforta. Minha filha foi morta. Ela jamais poderia ter se matado, porque é uma pessoa alegre, etc. Então isso tem colaborado muito para que eles joguem isso para a opinião pública está sendo bem trabalhada, lamentavelmente jogando contra a Polícia Civil, contra a nossa instituição, questionando que nós estamos escondendo algo, que nós poderíamos já ter apresentado o nome. Isso é lamentável, Silas. Vamos começar aqui então as nossas indagações, delegado. Por exemplo, tem suspeito no caso Fernanda? O caso Fernanda tem investigados, e muitos investigados. O fato ocorreu na manhã do dia 25 de agosto e desde então nós passamos a trabalhar. A história já... São investigados, então não são suspeitos. São investigados e nós estamos tentando, desde o início, colocar... Alguns estavam na cena do crime, tentar entender se outros poderiam ter estado na cena do crime. Todos os sigilos, aqui a gente vai falar, já virou público, todos os sigilos das pessoas próximas que se relacionaram com Fernanda foram devidamente quebrados. A informação que o engenheiro que ele se baseia, que nós temos condições de indiciar uma pessoa, porque o engenheiro foi reconhecido por uma moça no mês de julho, essa informação, ela única por si, é lamentável imaginar que um promotor acredite que o indício, isso que é a prova testemunhal, de que alguém no mês de julho se encontrou com Fernanda é suficiente para que a gente já o indicie. Então, ótimo,
Quando chegar lá daqui a 15, 20 dias que esse inquérito for para lá, está lá o depoimento da moça, e ele, que é o dominus litis, é o dono da ação, ele vai dizer, opa, vou denunciar, já está aqui, é suficiente. Então se acalme, doutor Eliar, doutor Biraci, vocês vão ter toda a tranquilidade, porque não vai ser retirado dos autos, você pode ouvir novamente, na hora que o senhor quiser, e está lá, se é suficiente. O que eu não posso, Silas, é apenas com isso, condenar alguém e levá-lo para a opinião pública como suspeito. Entenda só, paralelo a isso, foi no mês de julho, quebramos o sigilo de todas as pessoas, da Fernanda, das suas 2 colegas, foi comunicado às 2, do Givago, de todos os telefones da Vanguarda Engenharia, que ele eventualmente pode ter usado, de todos os telefones da Macrobase, digo aqui, estão todos devidamente sigilo quebrado, para que a gente entenda, ninguém está brincando de fazer polícia não, nós estamos investigando com seriedade. Agora é lamentável que a coisa chegue a esse ponto e tenta nos colocar como vilão. Essas investigações, como o senhor disse, o inquérito está quase concluído. Essas investigações, elas caminham para uma autoria? Eu não posso afirmar nesse momento porque eu estou recebendo as informações. Eu estou te falando hoje que nós estamos mandando as intimações para 20 pessoas que originaram telefones lá da área do Pernambuco. É porque o senhor recebeu esse numerário da quebra do sigilo. Eu quero saber e entender. Tem algumas coisas chegaram agora, esse tem algumas com a coisas quebra que é interessante. Agora, me diga uma coisa. Hoje nós estamos mais para homicídio. Fernanda foi assassinada. Porque o que a gente escuta é que há provas em laudos periciais que marcam a presença de 2 pessoas com ela. O que eu posso te falar é que os laudos não chegaram até mim. Agora isso eu posso te falar, com tranquilidade. E é bom que as pessoas do estado do Piauí se recordem do que de fato aconteceu desde o momento em que o corpo dela foi encontrado. Chega o coronel, dá uma entrevista, outras pessoas, os repórteres entram, cria-se toda... O coronel chegou a marcar os passos de quem caminhou com ela. Fernanda lá não tem não a pisada? Olha... Não, hoje eu acredito que não tem mais. Olha, eu teve um trabalho muito bom feito aí por um repórter, bem próximo, eu tá com a perícia, eu pedi para que ela, dentre aquelas pegadas, apesar da contaminação, tem uma que seja compatível com alguém que estivesse caminhando dela. Eu estou aguardando essa informação, isso é importante para a gente. Mas a gente precisa ter paciência, ter cautela. Está sendo investigado. Eu não posso afirmar nesse momento se é homicídio ou suicídio. Não tem como caminhar, Ciro. Nós temos que concluir, terminar. Então, ontem à noite, tivemos ouvindo uma informação nova, interessante, bem, que em tese poderia ter sim aí um motivo para alguém que poderia querer mal a Fernanda, porque até então não achamos nenhuma pessoa assim. Alguém, uma amiga que tenha dito, alguma pessoa não gostava da Fernanda, ou alguém em determinado momento ameaçou a Fernanda, ou a Fernanda fez mal a alguém. Essas pessoas foram... Primeiro, não existe. Segundo, quem está próximo da Fernanda de alguma forma foi investigado. E está sendo investigado. Então agora o senhor ouviu uma pessoa que pode ver isso. Pode ser que surja. Chegou uma informação bem interessante ontem, de uma possibilidade, a gente está checando, mandamos chamar a pessoa que passou essa informação para outra pessoa, para saber até que ponto tem, e vamos atrás, porque cada informação dessa, ela é objeto de um trabalho, ou de inteligência, ou um trabalho de investigação pessoal. Só para concluir, a questão do engenheiro. Se eu permanecer nesse inquérito, que eu não sei se eu vou ficar, porque ele já disse claramente que eu não posso, não tenho condições idôneas e quer ter minha ligação partidária de ficar no inquérito. Se houve esse engenheiro lá no mês de julho, nós vamos apontar quem é ele. Se for Givago, nós apontaremos. Agora, se for Givago, não quer dizer automaticamente que se Givago encontrou com ela, Givago matou a Fernanda. Vai provar uma coisa, Givago mentiu e não conhecia a Fernanda. É verdade. Agora, se tiver um engenheiro... Essa mentira não seria um indício? Claro, um indício. O indício tem que se juntar a outros indícios. Né? Indício não é prova. Indício é um início de prova, é um princípio de prova. Junta-se a outros indícios e aí vai concluindo. Então, se houver esse engenheiro lá no mês de julho, nós vamos saber, porque está quebrado o sigilo dela, a gente vai localizar os dados cadastrais de quem ligou para ela e, eventualmente, pode se encontrar um engenheiro. E pode ser o Givago. Agora, eu não posso dizer aqui, antecipar uma coisa que não chegou até mim. Só por boato, porque alguém disse, chegou para mim, recebi a informação e eu já chamo o primeiro portal aqui, olha,
É isso. Agora, todo dia muda. Agora já passou para um figurão, já estão saindo da seara da figurinha, já passou para uma cor bem maior que nós, inclusive, não vamos ter condições de investigar. Porque, segundo ele, é um figurão. Agora é preciso que aponte. Cadê a coragem para dizer, vai lá, nos autos? Ou então, o artigo 26, me parece, do Código de Processo Penal, diz o Ministério Público, ao receber essas informações, ele, por escrito, e se houver elementos, condições, ele pode denunciar. Delegado, se ele estiver fazendo algo paralelo... O que é que o senhor entende por isso? O que é que o senhor entende? Qual seria a intenção da promotoria? Só Deus sabe, Silas, o caso da conveniência, porque o senhor não concorda, o senhor diz que eles estão jogando, que cada dia é uma versão, o senhor discorda, o senhor diz que se eles têm essa versão, eles precisam apresentar. É preciso apresentar, a população está exigindo. O governador ontem, acho que a grosseria dele de ir, acho que não havia nada demais de participar de uma reunião com a OAB, com os familiares, com o advogado da família, o governador como cidadão, pedindo um esforço, eu fico me perguntando comum, e aí ele se aproveita uma situação dessa para... Eu fico me perguntando porque os promotores dizem, olha, nós entendemos porque nós vimos a presença, eles dizem com uma convicção muito grande. Vamos falar sobre aquele assunto. Com uma tranquilidade muito grande. Ele passa para mim e para a sociedade uma tranquilidade muito grande que eles conhecem. Delegado, me permita. E aí o senhor chega aqui e me diz que eles nunca abriram uma página dos autos. Sequer uma página dos autos. Alguma coisa que fui eu que li, porque sequer eles tiveram... Não, confiaram até na minha leitura. Quando eles chamam alguém me pediram para chamar alguém para ser ouvido, aí o senhor quer saber o que ela disse? E tal, quero, então eu vou ler aqui. Ela disse isso, agora o senhor pode ficar à vontade e pergunta mais. Essa situação que eles sabem foi quando eu leio alguma página dos autos. Vamos falar sobre a questão da prova que eles têm lá em cima,